agradecer a presença da Isabela, a presença do Vitor Hugo, dos nossos alunos aqui da pós-graduação, da graduação e a todos que estão assistindo. Então, é com muita alegria que eu quero declarar aberto o nosso seminário, que vai tratar dos jogos e das apostas eletrônicas, especificamente com um olhar voltado para a criança. Acho que todos nós temos uma preocupação muito grande com o que está sendo hoje trabalhado e proposto. Acho que traz uma preocupação gigantesca para os consumidores, especialmente para as crianças e para os adolescentes. Eu sempre gosto de lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele reconhece de uma maneira muito clara a hipossuficiência e até muitas vezes a hipervulnerabilidade da criança e do adolescente. No artigo 39, inciso 4, quando ele trata e endereça as práticas comerciais abusivas, e ele fala especialmente da vulnerabilidade, ele trata de dois conceitos importantes. Ele fala da ignorância, da falta de conhecimento, né? E fala também dessa condição da pessoa em razão da sua idade. Então, o artigo 39.4, ele trata expressamente da figura da necessidade da tutela da criança. Então, a oferta de serviços que possam atingir a criança e o adolescente tem uma especial proteção. E acho que hoje, com essa nova modalidade de serviços que está sendo agora um processo de regulação apresentada para o mercado de consumo brasileiro, merece toda uma atenção. Então, por isso, a motivação desse seminário. O nosso grupo de pesquisa, Direito do Consumidor e Tecnologia para o Bem, procura endereçar esses temas e desenvolver produtos para que esses conflitos e essa situação de hipervulnerabilidade, vulnerabilidade extrema, de hipossuficiência, seja devidamente endereçada. Então, com isso, eu quero rapidamente agradecer a presença de todos, muito a presença da Isabela e do Vitor Hugo, passar para o Rafael, que vai ser o nosso anfitrião, e lembrando que esse é um seminário conduzido pelo grupo de estudos e pelos nossos alunos da pós-graduação e também da graduação. Então, passar a palavra para o Rafael, agradecendo aí a presença de todos. Rafael. Muito obrigado, professor Ricardo, pelas suas palavras aí de abertura do nosso seminário. Quero começar também dando um bom dia, agradecendo a presença de todos. Dizer, como o professor Murichita lembrou, esse seminário ele é uma realização do grupo de estudos GECOM e também do grupo de pesquisa Direito do Consumidor e Tecnologia para o Bem, ambos do IDP Brasília. E agora é com enorme prazer que damos a palavra à doutora Isabela Henriques, líder e defensora incansável dos direitos das crianças. Atualmente, Isabela ocupa o cargo de diretora executiva do Instituto Alana, uma organização da sociedade civil que há 3 décadas se dedica a garantir que crianças e adolescentes sejam prioridades absolutas nas esferas decisórias de nossa sociedade. A doutora Isabela também desempenha um papel vital como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, além de ser conselheira do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Com uma formação jurídica sólida, Isabela é advogada, mestre e doutora em Direitos Difusos e Coletivos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde defendeu recentemente a tese sobre os direitos fundamentais da criança no ambiente digital. O Instituto Alana, sob sua liderança, trabalha incansavelmente para proteger e promover os direitos das crianças, apoiando a formulação e implementação de políticas públicas, além de conduzir comunicação de excelência e mobilização nacional e internacional, sempre visando impactos sistêmicos. Doutora Isabela, estamos ansiosos para ouvir seus insights e aprendizados sobre como podemos criar um ambiente mais seguro para as nossas crianças no mundo dos jogos e das apostas online. Por favor, é uma honra recebê-la e sinta-se à vontade para iniciar sua exposição. Muito obrigada, Rafael. É um prazer, a honra é toda minha. Eu quero muito agradecer o convite, agradecer a confiança para estar aqui hoje
É uma felicidade enorme poder estar ao lado do professor Ricardo Morishita, que eu conheço há tantos anos, e também estar ao lado de você, Rafael, e também do Vitor Hugo. É, hoje nós estamos falando com as pessoas que estão aqui junto conosco nessa sala de Zoom e que será posteriormente apresentada no YouTube. Então eu saúdo todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo. E hoje, nessa data de hoje, eu acho importante aqui, não poderia deixar de fazer, de expressar minha solidariedade a todas as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, sofrendo com essa enorme tragédia que nós estamos acompanhando. Eu tenho familiares lá, então estou acompanhando bastante de perto e quero aqui manifestar essa minha solidariedade, especialmente pensando nas crianças, nos adolescentes ali que também estão vivenciando tudo isso numa fase tão importante, definitiva para o seu desenvolvimento. Nós que trabalhamos numa organização que preza pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E agora entrando nesse tema, esse tema que é tão relevante, tão caro para todos nós na sociedade, especialmente porque nós temos visto um aumento exponencial do consumo de games, do consumo de jogos eletrônicos e da própria internet, né? Quando nós pensamos em como o ambiente digital está cada vez mais fazendo parte da nossa vida, das nossas atividades, nós estamos aqui justamente nesse encontro, nos valendo dessas novas tecnologias, dessa possibilidade de fazermos isso à distância. E hoje o que nós sabemos em relação a crianças e adolescentes, especificamente, é que elas estão muito imersas no ambiente digital. Nós tivemos o período pandêmico, no qual algumas pessoas, como a professora Sônia Livingston, chegaram a dizer que a vida das crianças estava digital por padrão, né? No sentido de que os seus relacionamentos, as suas vivências, a educação, estava tudo acontecendo por meio do ambiente digital. É claro que já passado esse período, as coisas mudaram, muitas voltaram àquilo que era anteriormente a pandemia, mas esse acesso e a utilização do ambiente digital, ele ficou e cada vez tem se solidificado mais no sentido de que as crianças e os adolescentes estão bastante imersos nesse ambiente digital, não só jogando, certamente, mas também usufruindo, consumindo jogos eletrônicos, né? Então, eu queria aqui trazer muito brevemente alguns dados que nos mostram isso, né? O Brasil é uma referência na disponibilização de dados sobre consumo de internet, inclusive em relação a crianças, por meio das pesquisas que o Comitê Gestor de Internet faz, do CETIC, e a TIC Kids Online do ano passado, do final do ano passado foram liberadas duas versões, duas pesquisas da TIC Kids Online. A de 2023 diz que 9 em cada 10 crianças no país de 9 a 17 anos, elas acessam a internet. E esse marcador, esse dado, ele vai se relacionar com os marcadores etários de renda. Então, quanto mais idade, quanto maior a renda, maior ainda é o acesso, né? Nós ainda temos um contingente importante de crianças e adolescentes que não têm esse acesso, mas cada vez mais o acesso tem se ampliado, ainda que não seja aquilo que nós chamamos de um acesso significativo, qualificado, enfim. E dentre esse acesso, essa mesma pesquisa, TIC Kids Online, ela nos diz que o acesso está sendo feito majoritariamente pelo telefone celular, 97% dessas crianças e adolescentes acessam a internet pelo telefone celular, e nós sabemos que muitos dos games são usufruídos pelo telefone celular, 70% pela televisão, 38% pelo computador e 22%, que é um número expressivo, através do videogame. Né? Alguns outros dados nos mostram que essas crianças e adolescentes têm, em 88%, perfis em plataformas digitais. Quanto maior a idade, mais elas possuem esses perfis.
isso nos mostra que elas estão ali imersas, porque muitas vezes elas estão jogando e os jogos, eles também, têm uma relação direta com o que acontece nas redes sociais, porque os jogadores, os players estão nas redes, convidando as crianças, ensinando adolescentes, enfim, aos jogos. Acho que vale também trazer que a frequência desse jogo é muito alta, né? Existe uma pesquisa de 2022 da TIC Kids tinha perguntas mais específicas sobre games que nos mostram que crianças e adolescentes, elas jogam online conectados com outros jogadores ou não conectados com outros jogadores, numa média de mais de 57%, né? Então, as crianças, mesmo as mais novas, elas estão já jogando, e que a frequência desse jogo chega a ser uma frequência alta, por volta de 42%. E aí, muito também, brevemente, nós teríamos vários outros dados para trazer aqui. Eu gostaria de trazer alguns olhares em relação ao próprio jogar, ao próprio brincar, né? Nós sabemos que nem todos os jogos são jogos feitos especificamente para crianças e adolescentes, ou que têm elas como público. O jogo hoje ele está disseminado na cultura, então adultos e jovens jogam bastante também, mas é importante que a gente entenda que a brincadeira e o próprio jogar, e aí não necessariamente o jogar eletrônico, mas os jogos jogos de tabuleiro, jogos com bola, jogos variados, eles sempre fizeram parte do desenvolvimento infantil, e eles são muito importantes, eles são fundamentais para o desenvolvimento humano, né? Então, eles podem estimular diferentes habilidades cognitivas, eles ajudam o desenvolvimento de habilidades como planejar, tomar decisões, como executar. E claro que quando a gente pensa isso num jogo eletrônico, isso tudo conforme os recursos e o tempo que a criança ou adolescente que estiver ali jogando tiver disponível, né? Então, os jogos que hoje estão no ambiente digital, eles são formas atualizadas dessas experiências, né? E aí eles trazem uma série de oportunidades, mas eles também trazem os riscos, né? E daí a importância, como disse o professor Morishita na abertura, de que a legislação e de que o direito esteja atento para garantir e promover os direitos de crianças e adolescentes também nesse ambiente, né? A professora Ivelisse Fortin, que é especialista nessa temática, ela nos diz que os jogos são fundamentais para a criança entender o mundo, desenvolver suas habilidades mentais e emocionais, e que ajudam em questões novas que estão presentes nesses ambientes virtuais. Se eles forem consumidos de uma forma saudável, eles podem auxiliar, inclusive no entendimento das regras, dos limites, na memória, atenção, raciocínio e nas habilidades que eu mencionava, né? Então, existe, inclusive, uma sigla que fala Good Game, Well Played, GGWP, né? Que diz que a responsabilidade já é de todos. Mas nós vamos precisar esmiuçar essa responsabilidade de todos que estão jogando, que estão nesse ambiente, mas a responsabilidade das empresas, das plataformas, de criarem um ambiente que seja seguro e saudável, né? Por quê? Por um outro lado, de um lado há essas várias oportunidades, há essas possibilidades, inclusive em relação à utilização de jogos no ambiente educacional, né, isso cada vez mais tem sido trazido, mas, por outro lado, é importante que se diga que existem inúmeros riscos, né, e algumas pesquisas já demonstram isso. Por exemplo, uma pesquisa que foi realizada pela ONG Anti-Defamation League, né, que ela aponta que 60% dos jogadores dos Estados Unidos de 3 a 17 anos, eles já sofreram algum tipo de assédio enquanto jogavam online, né? Então, existe aquilo que a gente chama de uma toxicidade em jogos online, e isso precisa ser observado, isso precisa ser mitigado, né? Também existe um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde de um problema
conhecido como gaming desordem, né? No sentido de que quando há o descontrole sobre o ato de jogar, com prejuízo em outras dimensões da vida, né? Então, se a criança, adolescente, joga, mas não se alimenta direito, não dorme direito, fica muitas horas, enfim, quando isso começa a acontecer, há um prejuízo, e aí os direitos dessa criança, ou mesmo, enfim, dessa pessoa, desse jovem, enfim, eles acabam sendo prejudicados. É. Alguns dados também demonstram que os jogos eletrônicos eles expõem mais os usuários a riscos, né? Então, como por exemplo, riscos a serem vítimas ou testemunhas de discriminação, de violência. Então, isso a gente também já tem dados em relação a isso. E tem também uma discussão que é muito relevante, e nessa ótica da defesa do consumidor, que é fundamental, que diz respeito aos riscos financeiros, né, com mecanismos de compras e transações em jogos, enfim, além da introdução de mecanismos que muitas vezes eles estão dentro dos jogos por padrão, que eles estimulam um comportamento que possa acarretar numa compulsão, num vício, enfim, e isso deve ser preocupação, obviamente, de todos nós. Nós sabemos que, recentemente, um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil foi sancionado, né, pela Presidência da República. Eu quero trazer um pouco mais sobre isso, mas antes de entrar especificamente nesse novo marco legal, que foi trazido pela Lei 14.852 de 24, né, sancionado, né, no último dia 3, eu acho importante que a gente tenha como referência o arcabouço normativo que nós já temos no país em relação à proteção e à promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Então, esse marco legal que venha e outras legislações sobre o tema que tratem dessa questão, elas precisam estar atentas e precisam considerar uma interpretação sistemática com o que nós já temos positivado no nosso arcabouço. E, para começar, e no tempo que a gente tem aqui, também brevemente, eu acho fundamental trazer justamente o artigo 227 da Constituição Federal, que é o artigo que trata dos direitos de crianças e adolescentes na Constituição, e que vai emanar os seus princípios para todo o ordenamento, inclusive para as leis federais que tratam especificamente, por exemplo, da criança e do adolescente, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que diz o artigo 227 da Constituição? Ele fala que a criança e o adolescente são pessoas que são sujeitos de direitos e que têm os seus direitos garantidos, não só os direitos fundamentais que são garantidos a todos nós, mas também direitos especiais que estão previstos ali no artigo 227, e têm o direito de estarem a salvo de discriminação, de qualquer tipo de violência, de negligência. E traz dois conceitos que são muito importantes. Traz o conceito da responsabilidade compartilhada, dizendo que é dever das famílias, da sociedade e do Estado garantir, promover e proteger esses direitos de crianças e adolescentes. Então, somos todos responsáveis, cada qual no limite da sua responsabilidade, e aí a legislação ela vai trazer essa distinção e essa responsabilidade desses entes, mas é importante que se diga que no termo sociedade, que está previsto na Constituição Federal, está também a iniciativa privada, né? Isso os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, já deixou claro em vários dos seus julgados. E aí nós temos o Código de Defesa do Consumidor, como o próprio professor mencionou no início. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tem um artigo específico sobre a proteção de dados e a privacidade de crianças e adolescentes, que é o artigo 14. E também temos, além do ECA, do Marco Legal da Primeira Infância, também temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi ratificada e recepcionada pelo nosso ordenamento. E a convenção, ela é um documento que é atualizado constantemente por meio dos seus comentários gerais.
e que são vinculantes. Então, a partir do momento que o Estado brasileiro ele recepciona a convenção e a convenção passa a fazer parte do nosso ordenamento, o comentário geral também acaba sendo parte importante em relação à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E nós temos um comentário bastante recente, o comentário número 25, que vai tratar justamente dos direitos da criança no ambiente digital. E aí, esse comentário, que é bastante específico e trata desse tema, ele tem entre os seus princípios a não discriminação, a participação da criança e o melhor interesse da criança, né? Então, a convenção está totalmente alinhada com a nossa Constituição Federal e o comentário geral 25 também. E o que ele traz? Ele traz recomendações aos estados. E entre as suas várias recomendações, ele trata dos jogos digitais, né? Então, ele diz que é fundamental que os estados tomem medidas para evitar o envolvimento insalubre em jogos digitais, no sentido de que jogos eventualmente possam prejudicar, inclusive, a saúde mental ou física das crianças, que sejam fomentadas as oportunidades, que haja um incentivo à inovação em jogos, mas sempre em jogos que promovam os direitos de crianças e adolescentes. Ele também trata do tema da publicidade, então ele recomenda a proibição de publicidade opaca, enganosa, de características de design, né, do desenvolvimento do jogo, que sejam altamente persuasivas ou semelhantes a jogos de azar, e aí a gente entra numa seara bastante relevante dessa discussão e que é tratada também por outras leis do país, e ele sugere que os Estados-partes que recepcionaram a convenção, ao legislar para assegurar os direitos de crianças, que proíbam jogos de azar, a utilização de jogos de azar por crianças nesse sentido, e que tenham sistemas robustos de verificação etária que possam ser utilizados para impedir que as crianças e adolescentes tenham acesso a produtos e serviços que sejam ilegais ou que não sejam adequados. E também menciona a questão específica das salas de bate-papo que existem em jogos online, no sentido de que muitas vezes, por meio dessas conversas, as crianças possam ser aliciadas, elas possam ser recrutadas, manipuladas, enfim. Então traz essa preocupação. Uma preocupação muito grande com os direitos da criança por design, né? Children's Rights by Design, no sentido de que desde o desenvolvimento dos produtos, o melhor interesse da criança e do adolescente ele seja observado, e isso é muito importante quando a gente pensa nos desenvolvedores. A gente tem, pensando aqui em relação a essas discussões sobre publicidade, a nossa legislação, a LGPD, ela tem no artigo 14, no parágrafo 4º, a determinação de que os controladores não devem condicionar a participação de crianças e adolescentes em jogos ao fornecimento de dados pessoais, além daqueles que sejam estritamente necessárias à atividade. Mais recentemente, a gente tem, sobre o tema da proibição dos jogos de azar e da adição, enfim, a resolução recém-publicada, Resolução 245 do CONANDA, que dispõe sobre os direitos das crianças e dos adolescentes no ambiente digital, a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que trata também dessa questão, e que no artigo 6º, parágrafo 1º, trata das violações de direitos relacionados aos riscos de conteúdo, de contato e de conduta, incluindo nesses riscos não só os conteúdos violentos, cyberagressão, cyberbullying, discurso de ódio, assédio, mas também a adição e jogos de azar, né? Então, a resolução do CONANDA já traz isso, e traz também a interpretação do ordenamento jurídico que nós temos à luz dos direitos de crianças e adolescentes, sobre a responsabilidade das empresas em relação aos jogos
que disponibiliza no mercado no artigo 22, e trata ali também das questões de saúde mental, das questões de adição, de discriminação, enfim, nesse sentido. E aí, o que nós temos aqui, muito brevemente, eu fico à disposição também, porque a gente tem aqui 20 minutos, né, para apresentar, algumas questões que são bastante relevantes e que estão nesse marco legal, essa nova legislação aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado, que foi sancionada recentemente, que ela traz uma definição de jogo que para esse marco legal, considerando o jogo um tipo de mídia, né, não um brinquedo, por exemplo, e incluindo os softwares também, as imagens geradas a partir da conexão com o jogador ou com game, os jogos de console, de videogames, de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, realidade estendida, enfim. Mas o que é muito importante, essa lei, ela faz uma exclusão, ela exclui os jogos de azar, os jogos de apostas, né, como, por exemplo, o caso das bets, e qualquer outra atividade que envolva prêmios ou dinheiro, desse conceito, dessa definição de jogo eletrônico para fins desse marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos, né? Então, ela regula a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e uso comercial dos jogos e apresenta uma série de medidas para incentivar o ambiente de negócios e aumentar a oferta de capital mesmo para que esses negócios, para investimentos no setor. Acho importante aqui contar muito brevemente também sobre a tramitação dessa que hoje é uma lei, mas enfim, do projeto de lei que a originou, que no seu início, apesar de se tratar de trazer a expectativa de se tratar de um marco legal regulatório para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil, não tinha nenhuma menção a crianças e adolescentes, né, no seu início de tramitação, né, na sua proposta inicial. E nós sabemos, e eu acabei aqui passando muito brevemente alguns dados que mostram como as crianças e adolescentes são usuários de jogos e também são, como disse o professor Morishita, ele usou o termo hipossuficiente, eu trago aqui o termo hipervulneráveis, né, no sentido de que, enfim, são pessoas que têm uma vulnerabilidade exacerbada justamente por conta da sua assimetria de poder, por conta do momento de desenvolvimento biopsíquico que estão vivenciando, e que não estavam consideradas nesse marco legal. Mas hoje, a legislação enfim, que acabou sendo dialogada e discutida, e nós do Instituto Alana dialogamos muito dentro do Senado e tivemos uma boa receptividade das senadoras e dos senadores, e hoje há um capítulo destinado à proteção de crianças e adolescentes que garante o dever das empresas em assegurar um ambiente adequado para crianças que seja livre de exploração e preconceito, né? Então, eu acho que isso é importante. Esse capítulo ele traz uma série de salvaguardas, de previsões que são absolutamente fundamentais e que precisarão ser absorvidas por todo esse mercado e que estão em consonância com o nosso sistema, né, que devem ser lidas à luz do que a Constituição já traz, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que eu posso ficar aqui, depois eu volto e posso falar um pouquinho mais sobre esse capítulo específico da legislação. Ok, doutora Isabela, muito obrigado. A gente gostaria de expressar nossa sincera gratidão aí por sua apresentação esclarecedora, inspiradora. Destaco alguns pontos da sua fala, né, de que as crianças hoje vivem uma vida digital no modo padrão, e isso tem os aspectos positivos no que tange ao desenvolvimento da criança e do adolescente, mas também, como você colocou, várias preocupações e desafios para a sociedade como um todo, para o governo, para as empresas, de promover esse acesso aos jogos, mas explorando
aquilo que é de mais importante, que é o desenvolvimento da criança. Na sua fala também você trouxe todo o arcabouço legal de proteção, trouxe informações sobre a convenção, que são extremamente valiosas para o nosso estudo aqui, para os nossos grupos de estudos, e queremos contar contigo na sequência, com a fase de perguntas e respostas, onde a gente vai poder aprofundar um pouco mais. Importante também destacar que nós vivemos uma era digital em constante evolução, onde as fronteiras entre o virtual e o real são cada vez mais difusas. Neste contexto, os jogos e apostas online se tornaram uma parte significativa do cotidiano de muitos jovens, como a senhora colocou. Com a recente regulamentação das apostas de cota fixa online pela Lei 14.790, de 2023, enfrentamos novos desafios e oportunidades na proteção dos nossos jovens e consumidores. Agora, feita essa breve introdução, eu passo a palavra, e gostaria, antes de passar a palavra, de apresentar o nosso palestrante, o Dr. Vitor Hugo, que é especialista em direito do consumidor. Ele conta com uma trajetória acadêmica muito sólida. Obteve seu doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em integração latino-americana pela Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, o Dr. Vitor é diplomado pelo Centro de Direito do Consumo da Universidade de Coimbra, em Portugal, tendo realizado estudos aprofundados em instituições prestigiadas, como a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, a Universidade de Savoie-Mont-Blanc, na França, e a Universidade de Haifa, em Israel. Atualmente, o Dr. Vitor Hugo lidera o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde desempenha um papel importantíssimo na formulação e implementação de políticas públicas que protegem os consumidores. Dr. Vitor, sua experiência e visão são essenciais para o nosso entendimento e nossa capacidade de agirmos de forma eficaz na proteção das crianças e adolescentes no mundo digital. Por favor, passo a palavra, compartilhe conosco os seus insights e o trabalho que você vem desenvolvendo. Bom dia a todos e a todas aqui que nos acompanham, né? Eu quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria a oportunidade de falar sobre um tema que nos é tão caro, né? Caro para o país, caro para o Estado, caro para a academia, né? Para aqueles que são pais, para aqueles que são de fato aqui os tutelados, né? Os protegidos, os que precisam desse amparo legal e dessa força da sociedade no todo, que são as crianças e adolescentes, em diversos temas, né? E não sem uma objeção aqui, ou de maior ou de menor necessidade, mas também de urgência quando se fala aí de proteção de consumidores, criança e adolescente, em relação a telas de modo geral, né, a tudo que vem oriundo e é efeito das novas tecnologias, da internet de modo pontual, né? Bom, a Isabela trouxe aqui uma fala bastante concisa, com dados, com informações que não são essenciais aí para trabalhar a questão, né? Eu gosto muito, Rafael, de fazer ontem mesmo conversávamos em São Paulo em um evento com o professor Morishita. Eu acho que é importante dizer algumas coisas, Isabela, que são o óbvio, né? A genialidade ela está em repetir muitas vezes aquilo que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? A genialidade vem da simplicidade. Nós precisamos entender que antes de se fazer todo um discurso de marco legal que possa trabalhar questões diversas relacionadas a jogos eletrônicos, a proteção de crianças, de adolescentes, proteção do consumidor do modo geral, nós temos aqui uma raiz constitucional de proteção, né? Nós não falamos de leis esparsas, mas nós falamos inicialmente, e é preciso ter essa compreensão,
Nós falamos inicialmente de um apanhado constitucional que nasce lá no artigo 227. Né? É o dever constitucional de proteção. Quando se fala dessa conexão entre proteção da criança e adolescente e direito do consumidor, nós temos no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, também o dever de proteção do Estado. Eu gosto muito de repetir isso, porque quando a gente fala do artigo 5º, nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais, Rafael. Tá? E quis a Constituição Federal elencar entre as suas garantias, seus direitos fundamentais, a proteção do consumidor. Tá? E quando atribui a proteção do consumidor como um direito e uma garantia fundamental, o faz da seguinte forma, dizendo que é dever do Estado promover a defesa do consumidor. Tá? Então, ali existe uma atribuição, existe um dever constitucional do Estado, é um dever de proteção. E eu gosto também de falar de algo que é muito básico, que nós aprendemos lá na 5ª série, no 5º ano, lá nos nossos estudos iniciais, que o que é o Estado, na verdade, né, professora Isabela? Então, nós temos que, quando se dá esse dever do Estado de proteger o consumidor, nós temos que pensar quem é o Estado. E o Estado é, de uma forma muito simples, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E aí, nesse sentido, tem que pensar qual é o dever do poder executivo em proteger as crianças. Tá? Como que cumpre o Estado juiz o seu dever de proteger as crianças? Como cumpre o Estado legislativo o seu dever de proteger as crianças? Tá? E aí, dentro dessa ideia de paradigma constitucional, nós temos a Constituição que tem na sua base, na sua essência, a ideia que é de promover a igualdade. Né? Nós abrimos a Constituição Federal e nós vamos encontrar, em um primeiro plano, né, a redação de que somos todos iguais perante a lei. Tá? Vocês já pararam para pensar, aqueles que nos acompanham aqui, que quando nós falamos que somos todos iguais perante a lei, a Constituição Federal ela está afirmando que fora da lei, quando eu digo fora da lei não é na ilicitude, mas fora do âmbito jurídico, nós temos uma hermenêutica aqui muito simples, né? Quando se diz somos todos iguais perante a lei, é porque fora do contexto jurídico nós não somos iguais. É o direito reconhecendo essa desigualdade e dizendo que a promoção da igualdade ela vai vir por força de uma lei. Ela vai ter uma lei que vai amparar essa desigualdade. Ela vai ter uma lei que vai ser um instrumento para promover a igualdade. Né? E isso fica muito claro quando nós olhamos a sociedade do modo geral e nós temos plena consciência que nós não somos iguais uns aos outros. Tá? Então, a nossa natureza é uma natureza de desigualdade. E o nosso instrumento lei é o que faz é o que vai instrumentalizar o nosso grande desafio, que é promover a igualdade, reconhecendo esses sujeitos desiguais. E se eu tenho sujeitos desiguais, é porque nós temos uma premissa de que um sujeito é mais forte diante de um sujeito que é mais fraco. Tá? Essa desigualdade, esse desnivelamento é porque nós temos alguém que pode mais diante de alguém que pode menos. E nessa circunstância, é o que nós vamos chamar na teoria, o que nós vamos chamar nos nossos ensaios acadêmicos, como vulnerabilidade. Tá? Aquele que está numa situação desigual menos é aquele que é o vulnerável. E aí tem uma grande questão que norteia também tanto o direito à criança e adolescente quanto o direito do consumidor, e aqui a minha matriz falando de direito do consumidor, o direito do consumidor nasce justamente pelo reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Tá? Então, quando nós começamos a trabalhar os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, lá está, né, o reconhecimento da vulnerabilidade. E aí nós temos que sair um pouquinho do nosso castelo jurídico e entender o que é a vulnerabilidade, né, professora Isabela? Porque a lei só fala em reconhecer vulnerabilidade, mas que vulnerabilidade é essa? Que vulnerabilidade que nós precisamos reconhecer? Tá? E o próprio conceito de vulnerabilidade é algo que em algum momento me incomoda.
Porque vulnerabilidade vem de vulnus, que vulnus é ferida, né? E aí se construiu longamente aí o conceito que vulnerabilidade está associado à fragilidade do consumidor diante do mercado de consumo. Né? Vulnerabilidade, a fragilidade da criança, a fragilidade do adolescente. Eu tenho proposto que a gente precisa reconceituar essa ideia de vulnerabilidade associada à fragilidade. Né? Por quê? Frágil nós somos. Eu, Vitor, sou frágil. Mas esse óculos aqui que está na minha mão também é frágil. E quando eu digo que vulnerabilidade é um sinônimo de fragilidade, vejam que se o óculos é frágil e o Vitor é frágil, eu estou aproximando eu, sujeito humano, de um objeto. Tá? Agora, quando eu entendo que vulnerabilidade não é fragilidade, mas sim sensibilidade da pessoa, sensibilidade do consumidor, sensibilidade da criança, sensibilidade do adolescente ao mercado de consumo, eu estou dizendo que eu, Vitor, a criança, o adolescente, né, o consumidor de modo geral, ele é sensível ao mercado de consumo. Ele é sensível às práticas do mercado de consumo. E eu, sendo sensível, eu, sujeito humano, sou sensível. O meu óculos não é sensível. O meu óculos é só frágil. E se nós começamos, e olha a importância da teoria, se nós começarmos a pensar dessa forma, que o conceito de vulnerabilidade está associado à sensibilidade e não à fragilidade, nós conseguimos aproximar ainda mais a ideia de vulnerabilidade a direitos humanos. Tá? Porque quem é sensível é o humano. É esse sujeito humano criança, é esse sujeito humano na condição de idoso consumidor, na condição de criança consumidora, na condição de mulher consumidora, na condição de pessoa negra consumidora, e que nós temos que, então, reinventar essa ideia de que o reconhecimento da vulnerabilidade, como está no Código de Defesa do Consumidor, ele é essencial, mas reconhecer a vulnerabilidade em suas particularidades. Reconhecer a vulnerabilidade em suas particularidades, que vai nos exigir responsabilidades também diferenciadas a partir do momento que eu reconheço que todos somos consumidores e, por essa razão, todos somos vulneráveis. Mas entre os vulneráveis, existem aqueles que são mais vulneráveis do que os outros. Tá? É impossível imaginar que nós tenhamos a mesma vulnerabilidade de um consumidor idoso, doente e que precisa ter uma ação judicial para executar a funcionalidade do seu plano de saúde. Nós temos, evidentemente, uma vulnerabilidade que é diferenciada quando nós falamos de uma criança, quando nós falamos de um adolescente, quando nós falamos de sujeitos em formação. Né, e que são disponibilizados, né, que são dispostos diante de uma série de informações, diante de uma série de questões que envolvem aí todas essas tecnologias e, de modo especial, o uso de telas e aqui na nossa delimitação as questões que envolvem os jogos. Né? Então, mais do que nunca, nós precisamos reconhecer essa vulnerabilidade e, a partir dessa vulnerabilidade, casá-la a um outro princípio também do Código de Defesa do Consumidor, que está no inciso 8º do artigo 4º, que ontem também falava sobre ele, né? O professor Morishita que vai ouvir 2 vezes, mas eu acho que ele casa com todas as questões, professor, porque nós deixamos por muito tempo, ou ainda deixamos de lado, o inciso 8º do artigo 4º, que fala o seguinte, que o estudo constante das modificações do mercado é um princípio da Política Nacional das Relações de Consumo. E vejam o tudo que é dizer isso. Né? Porque se eu tenho um código que é muito mais velho aqui muito mais antigo do que a Amanda e que a Ana Clara que nos acompanham, né? Porque é um código que está próximo agora a celebrar 34 anos. Então, nós temos um Código de Defesa do Consumidor que tem mais de 30 anos e há 30 anos atrás, ele fez a previsão de que é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo o estudo constante desse mercado de consumo.
Tá? E aí isso nos traduz que temos ali um princípio da atualização, um princípio do aperfeiçoamento. Nós não precisamos, se a norma é principiológica, mudar a norma a todo instante. Nós precisamos, sim, estar atentos às modificações do mercado. E o que essas modificações do mercado implicam? A gente precisa reconhecer a vulnerabilidade, estar atento à vulnerabilidade da criança, à vulnerabilidade do adolescente, e estar atento que o mercado de consumo direcionado para a criança mudou, que o mercado de consumo direcionado ao adolescente teve alteração. E que essas alterações, elas passam por uma questão que não é só um produto ofertado ao consumidor em uma prateleira de um supermercado. Não é um produto anunciado em uma oferta de publicidade como nós conhecíamos. Tá? Nós temos agora que reconhecer que dentro desse mercado, estudar esse mercado e compreender que o uso de telas, que o acesso à diversidade de jogos, que as publicidades que ali são ofertadas, né? Eu tenho um filho de 13 anos e eu tenho um filho de 4, né? Então, próximos aí a fazer 14 e 5 anos. Eu acompanho isso, eu vejo meus filhos usando telas. Tá? E quando nós temos dentro de jogos uma oferta de publicidade, quando nós temos jogos que trazem um perfil de consumo, porque dentro do aplicativo do jogo precisa ir comprando, né, uma diversidade de itens, de produtos, para que aquele avatar tenha mais condições de passar para a próxima fase, né? E, ao mesmo tempo, Isabela, como você mesmo falou, a gente sabe o quanto esses jogos podem também beneficiar uma série de raciocínios, um modelo de ideia, de comportamento, um jovem, uma criança e um adolescente que está inserido no seu mundo, que é o mundo digital. Né? Que é o mundo contemporâneo. Agora nós temos que pensar qual é o parâmetro disso, e dentro desse mundo contemporâneo a qual ele deve estar, né, atualizarmos diante desse estudo constante do mercado de consumo, quais são os novos desafios diante das novas abusividades, quais são as circunstâncias que hoje podem levar a criança e o adolescente a um comportamento, uma prática abusiva nova dentro do mercado de consumo, que condiciona a sua vulnerabilidade, não mais como nós falávamos, e aí sim é importante pensar nessa atualização, não a vulnerabilidade de 1990, quando o código foi publicado, mas uma vulnerabilidade contextualizada a 2024, que permite falarmos em vulnerabilidade agravada, vulnerabilidade potencializada ou mesmo uma hipervulnerabilidade, né? Onde nós temos, como eu dizia no início, se somos todos vulneráveis, pela condição de sermos todos consumidores, nós temos que reconhecer que entre os vulneráveis existem aqueles que são mais vulneráveis do que os outros. Tá? Então, dentro dessa linha, e também fazendo aqui uma aproximação à fala da Isabela, vejam que nós temos, parece que, um delírio crescente, né, de necessidade de criação de normas. Eu não estou aqui fazendo nenhum discurso que não precisamos de normas, né? Normas novas respondem também a novas necessidades da sociedade. Mas nós temos que tomar o cuidado, e aí faço eco aqui à fala da Isabela, nós temos que tomar cuidado que esses novos marcos legais, que essas novas normas que possam surgir, elas têm que obrigatoriamente fazer menção às normas que nós temos. Tá? Acho que abriu o microfone aí, Rafael. Então, nós temos que, obrigatoriamente, ter a percepção que essas normas que possam surgir, ou as normas que estão surgindo, elas façam menção às normas existentes, elas façam menção à Constituição Federal, elas façam menção nesse paradigma de direitos e garantias fundamentais da proteção do consumidor, elas façam menção
a essa compreensão do Código de Defesa do Consumidor, articulado com o Estatuto da Criança e Adolescente, articulado com a Lei Geral de Proteção de Dados, para que a gente possa, de fato, e aqui nós encontramos um grande campo de aplicação do que no direito do consumidor, né, veio pelo direito do consumidor, hoje já amplamente difundida, que é a teoria do diálogo das fontes. Né? Aqui nós temos um espaço de aplicabilidade da teoria do diálogo das fontes sem precedentes. Tá? A professora Cláudia Lima Marques é aí a grande acadêmica que trouxe para o país, que sustentou a ideia do diálogo das fontes, né, fazendo aqui uma homenagem também ao autor do Diálogo das Fontes, que é o professor Eric James, né, recentemente falecido. Então, pensa que construir uma ideia de diálogo é entender que não tem uma norma, ainda que a norma tenha sua especialidade, uma norma não atua em detrimento de outra. As normas, elas precisam dialogar, né? E esse processo de diálogo de normas, diálogo de fontes, é o que, no meu entendimento, se aproxima da maior possibilidade de se falar de efetividade, Luana, né? Que é um outro tema aqui que muitas vezes eu tenho reforçado. Nós estamos diante do sem falsa modéstia, professora Monichita, nós estamos diante, sempre se fala, né? O Código de Defesa do Consumidor é um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. Sem falsa modéstia, nós temos o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Dá para se falar isso, né? Assim como nós temos uma das melhores legislações ambientais do mundo. A Lei Maria da Penha foi considerada a terceira melhor lei de proteção a mulheres vítimas de violência do mundo. Tá? Nós somos bons legisladores. Tá? Agora, nós não somos bons em cumprir as normas que nós criamos. Então, o grande desafio é a efetividade. Depois de uma norma ser concretizada, depois de uma norma ser pensada, depois de uma norma ser elaborada, depois de uma norma entrar em vigência, o que nos impede de falar de efetividade? Quais são os instrumentos que nós precisamos ter para falar de efetividade do Estatuto da Criança e Adolescente, falar de efetividade do Código de Defesa do Consumidor 30 anos depois? Tá? Nós ainda estamos aqui, em muitas das situações, enxugando gelo. Tá? Nós ainda estamos, em muitas das situações, buscando instrumentos que possam efetivar, né, materializar aquilo que está previsto como direito. Quando se fala, e olha o quanto isso é emblemático, o quanto é bonito falar do Estatuto da Criança e Adolescente, que tem como previsão a proteção integral. Tá? Aonde que nós conseguimos dar a proteção integral? Nós temos vários campos que nem proteção nós conseguimos dar às crianças. Nem proteção nós podemos falar, muito menos de proteção integral. Então nós temos que olhar, né, com esse viés, entender que o nosso papel, e aí é um desabafo, né? Pelo menos eu tenho me questionado muito, assim, o nosso papel ele não pode ser um papel delirante, acadêmico, de escrever artigos para que a gente faça a troca de textos bonitos, né, Luana? Muito bem encaminhados, muito bem redigidos, atendendo todas as normas da ABNT, né? Não, os nossos textos têm que sair do papel, os nossos textos têm que ser orientação para alguém. Né? Ou mais do que isso, os nossos textos têm que ser resultados de ações práticas. Nós temos que contar o que se faz fora nós temos que levar para a academia o que a prática faz. Tá? Nós temos que inverter um pouco dessa lógica. A teoria é extremamente importante. Olha que o meu discurso aqui começou todo numa questão teórica. Tá? A teoria fundamenta a prática. Mas a gente tem que fazer o inverso, né, para falar de efetividade. É buscar aquilo que nós temos de prática e colocar no papel para a academia ler como funcionam as questões dentro de uma ordem prática. Nós falamos de direito do consumidor, nós falamos de Estatuto da Criança e Adolescente, mas muitos daqueles que escrevem sobre criança e adolescente, eles nunca acompanharam o trabalho, por exemplo, de um conselheiro tutelar. Tá?
Aqueles que escrevem sobre o direito do consumidor, e a Luana pode ser minha testemunha aqui, o professor Ricardo também, muitos daqueles que escrevem sobre o direito do consumidor jamais encostaram a barriga num balcão de atendimento de PROCON. E existe um abismo gigante entre a beleza daquilo que está escrito na norma e a crueldade do atendimento. Né? A crueldade de receber uma pessoa e você mesmo tendo a lei, você se sente tão vulnerável. O órgão de defesa do consumidor muitas vezes é tão vulnerável quanto o consumidor que precisa atender. Né? Então, nós precisamos de instrumentos que fortaleçam os PROCONs, instrumentos que fortaleçam as normas de modo geral, que fortaleçam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que fortaleçam a aplicabilidade do Estatuto da Criança e Adolescente em uma diversidade de temas. E aqui, Rafael, num tema específico, nós precisamos pensar como atuar diante da proteção de consumidores, crianças, adolescentes, né, na questão de uso de telas, na questão de uso de novas tecnologias, diante da inteligência artificial, diante dos jogos. Né? E aí, vejo, eu não estou condenando nem um pouco a tecnologia, pelo contrário. Vejam que, de novo, vou fazer menção aos princípios. Tá? A Amanda e a Ana Clara, que também aqui estou fazendo menção, eu estou provocando vocês. Lá o Código de Defesa do Consumidor, entre os princípios, fala de um princípio que é extremamente pertinente ao nosso diálogo, tá? Que é a ideia de equilíbrio, a ideia de equalização, a ideia de compatibilidade entre o desenvolvimento tecnológico e a defesa do consumidor. O artigo 4º vai falar sobre isso. Entre os seus princípios vai colocar que é princípio da política nacional das relações de consumo, né? O equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a defesa do consumidor. Então nós precisamos de práticas que equalizem, né? que de fato tragam efetividade por uma tutela de defesa do consumidor. E quando eu falo de efetividade, depois faço uma leitura do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º, escrito em 1990, ele vai falar em vários dos seus incisos em efetividade, efetivar, eficácia. Tá? Então, esse, para mim, eu não entendo como um outro desafio, né, a não ser esse. Porque nós temos vários desafios, né, em vários pontos da defesa do consumidor. Mas o nosso grande desafio é dar efetividade ao Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Tá? E quando eu falo isso, dar efetividade não são só as matérias já existentes. É dar efetividade ao código, é mostrar para aqueles que estão nos trazendo novas situações, novos problemas e cobrando novas legislações, é dizer, poxa, nós falamos aqui da tutela dos consumidores, crianças e adolescentes, diante dos jogos a partir de telas de computadores, de telas de celulares, com uso de tecnologia, com uso de inteligência artificial. Nós precisamos sim dessas normas? Precisamos. Mas dar efetividade ao código na contemporaneidade é dizer o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor já é instrumento para tratar de tudo isso. O Código de Defesa do Consumidor, em diálogo com o Estatuto da Criança, já é instrumento para tratar de tudo isso. O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e Adolescente, em diálogo com a LGPD, já é instrumento. Nós já temos as normas. Nós precisamos, sim, entender que essas normas precisam ser interpretadas de forma favorável para que a gente tenha, de fato, a aplicabilidade de algo que resulte em uma maior efetividade, um melhor atendimento e uma diversidade de circunstâncias que atendam, né, todo esse nosso delírio jurídico de estar sempre atrás de uma norma que regule pontualmente. Né? Quando se fala de uma norma principiológica, e o Código de Defesa do Consumidor é uma delas, quando se fala de uma norma principiológica, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, é entender que nós precisamos, desde os bancos acadêmicos, valorizar os princípios.
O princípio é justamente a margem de interpretação para a aplicação da norma quando não se tem um artigo específico. Mas se eu tenho um princípio que fala do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, é reconhecer, sim, que essa criança é vulnerável. Quando eu falo de um princípio da criação pelo Estado ou da criação pelos fornecedores de meios eficazes de coibir qualquer prática abusiva, falar de reparação de danos. Poxa, o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ele já é o próprio código. Se nós fôssemos um país sério, que cumpríssemos as nossas normas, nós só precisávamos, Luana, do artigo 4º. Tá? Ou melhor, se nós cumpríssemos de fato as nossas normas, nós só precisávamos do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Porque lá nós temos os direitos e garantias fundamentais. E se são fundamentais a proteção da criança, se são fundamentais a proteção da criança e do consumidor, do adolescente, nessa nossa perspectiva aqui, qualquer norma que vier, ela vem de forma positiva, tá? Ou não, depende do que for escrito. Mas a gente tem elemento, nós temos subsídios, nós temos normas que já nos atendem, nós temos que simplesmente pensar qual é a forma de instrumentalizar tudo isso. Esse é o nosso grande desafio, Rafael. Esse é o nosso grande desafio, professor Ricardo, como ontem também nós já falávamos em um outro contexto, né? Mudam os contextos, mudam as searas da defesa do consumidor, mas eu continuo dizendo que nós precisamos pensar a efetividade desses consumidores em suas várias vulnerabilidades, reconhecendo as vulnerabilidades existentes e pensando nas vulnerabilidades que estão surgindo. Tá? Então, eu queria agradecer o convite aqui mais uma vez, Rafael, né? Me colocar totalmente à disposição. Tá? Acho que agora a gente tem um espaço de diálogo, de debate aí, de perguntas, né? Eu fico à disposição de vocês. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, que seja aqui só uma provocação, né? Eu preciso de pessoas que me ajudem aqui a pensar e que gerem outras novas provocações, né? E uma é essa, nós precisamos traçar elementos, metas, instrumentos que possam dar efetividade ao Código de Defesa do Consumidor, efetividade ao Estatuto da Criança e Adolescente. Quando nós falamos lá no início da criação do Código em um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, hoje nós já temos vários microsistemas nacionais de defesa do consumidor, porque quando a gente fala da proteção do consumidor superendividado, isso é um microsistema. Quando a gente fala da proteção do consumidor idoso, é um outro microsistema. Quando a gente fala da proteção da criança, do adolescente, é um outro microsistema. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde dos consumidores vinculado à alimentação, é um outro microsistema. Quando a gente fala de proteção dos consumidores diante de novas tecnologias, é um outro sistema, nem um microsistema, que daí são vários microsistemas. Falar de novas tecnologias ligadas à inteligência artificial, falar de novas tecnologias diante de novos serviços. Né? Nós estamos diante, por exemplo, de uma situação que se discute até agora, né? A circunstância, a relação de trabalho, se tem ou não uma relação de trabalho, quando se fala, por exemplo, de aplicativo que eu uso para transporte terrestre, né? Se tem relação de trabalho entre o motorista e o aplicativo. Se a relação de consumo estabelecida é entre o aplicativo ou o motorista. Ainda nós continuamos discutindo isso, Luana, só que a tecnologia está nos trazendo veículos autônomos, veículos automatizados. Né? Nós tivemos há 1 ano e meio atrás um veículo automatizado que, em teste no Reino Unido, matou uma senhora. Porque ele não reconheceu a senhora como uma pessoa e esse veículo inteligente passou por cima da senhora. Tá? Vocês sabem que quem estava testando esse veículo da Tesla era a Uber. Então, nós estamos discutindo se tem uma relação de trabalho, se a relação de consumo é com um ou com outro,
mas o próprio aplicativo já está testando uma circunstância que é de talvez nem ter um motorista físico ali, né? Que é um veículo inteligente. E aí nós temos que pensar de quem vai ser a responsabilidade diante dessas circunstâncias. Então aqui é só uma provocação que foge da nossa delimitação, mas é todo esse mundo, né, desconhecido que nós temos, esse novo mundo que nós temos diante das tecnologias, que não para aqui, né? Nós não vamos frear a tecnologia e nós não vamos condenar a tecnologia. Nós falamos de tecnologia desde sempre, porque quando nós falamos de tecnologia, nós não estamos só falando dessa tecnologia que nós conhecemos, né? Quando nós tivemos as primeiras máquinas a vapor, isso era tecnologia, né? Quando nós falamos do primeiro sujeito que bateu uma pedra uma na outra e ali saiu fogo, isso era tecnologia, né? Era uma técnica que vinha para aprimorar as circunstâncias de uso da sociedade de modo geral. Então, a tecnologia ela é positiva, a tecnologia ela é algo que nos movimenta, é um fomento que devemos encarar como algo positivo, né? Agora, ela traz uma diversidade de efeitos. E é diante desses efeitos que nós precisamos pensar, diante desses efeitos que nós precisamos nos debruçar para que possamos, então, melhorar, né, a vida daqueles que estão diante dos efeitos tecnológicos, a vida daqueles que são os operadores dos instrumentos como fornecedor, como consumidor, e a nossa vida acadêmica ou prática dentro do mundo jurídico possa ser satisfatória, porque se continuarmos só falando daquilo que a gente não consegue resolver, eu acho que é extremamente frustrante, né? Então, pensarmos em ações e o quanto nós podemos, a partir disso, contribuir, colaborar com uma sociedade mais humana, que reconheça de fato essas vulnerabilidades e faça, fechando aqui, o que eu comecei, né? Nós temos um tremendo desafio na área jurídica, que é a promoção da igualdade, né? Porque quando a Constituição diz que somos todos iguais perante a lei é o nosso instrumento de trabalho, sejamos professores, sejamos alunos, sejamos juízes, promotores, advogados, né? Todos que atuam na área jurídica atuam em torno da lei, né? Então, se a lei é nosso instrumento, o nosso desafio é fazer da lei, de fato, um instrumento para promover a igualdade, né? Então, muito obrigado pela paciência, né, pela audiência aí de vocês, me coloco à disposição e eu vou falar para o Rafael. Obrigado, doutor Vitor. É sempre uma honra e queria te agradecer pela instigante exposição. Permita-me destacar dois pontos da sua fala, é, além de outros, obviamente, muito esclarecedores, que é a sensibilidade do consumidor, especialmente da criança e do adolescente, que é o tema desse nosso seminário, né? Foi muito importante esse relevo que você nos trouxe sobre a vulnerabilidade e a sensibilidade e o desafio da efetividade, né? Que para nós operadores do direito é a nossa luta diária, né? Para nós que trabalhamos com o direito do consumidor, esse desafio de dar efetividade às normas que já estão postas, como você bem falou, né? Se houvesse essa efetividade, precisávamos apenas do artigo 5º, né? Mas se valemos de outros dispositivos no ordenamento jurídico para trazer, para efetivar essa igualdade perante a lei que você muito bem colocou para a gente aí na sua brilhante apresentação. Muito obrigado. Agora, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Nós vamos começar com algumas perguntas que foram previamente selecionadas, que refletem as preocupações da nossa audiência aqui nesse seminário sobre a proteção das crianças e adolescentes nas plataformas online, nos jogos online, e também dando destaque às apostas, a esse mundo novo das bets, né, que se descortinam diante de nós, consumidores, e dos desafios que esse mundo representa, especialmente para crianças e adolescentes, que, como muito bem dito aqui,
são instigadas, são assediadas, né, como nos colocou a doutora Isabela, né, seja pelas plataformas, seja pelos amigos, nas salas de jogos, né, a também a experimentar jogos, apostas nesse mundo virtual. Vou começar com a doutora Isabela. Doutora Isabela, separamos aqui algumas perguntas. Primeiro, eu queria te perguntar sobre os riscos das apostas online para crianças e adolescentes. Quais os perigos que ainda não estamos, né, em face desse ambiente das bets, das apostas, quais os perigos que ainda não estamos vendo claramente em relação às crianças e aos adolescentes? Obrigada, Rafael. É, Esse é um tema super relevante, super importante. Eu quero aqui aproveitar também para, enfim, inspirada nas palavras do professor Vitor Hugo, também trazer uma reflexão em cima dessa exposição, no sentido de que a gente, ao pensar em crianças e adolescentes, né, a gente precisa olhar para essa hipervulnerabilidade que é intrínseca, né, e Vitor Hugo mencionou a professora Cláudia Lima Marques, e a professora Cláudia, juntamente com o professor Bruno Miragem, eles têm uma obra que eu recomendo a todos e todas que estiverem nos assistindo, justamente sobre a proteção dos vulneráveis, e que nessa obra eles tratam dessa vulnerabilidade como um estado a priori em relação a crianças e adolescentes. Quando a gente pensa especificamente na criança na primeira infância, por exemplo, que está vivenciando ali uma série de marcos de desenvolvimento biológico, é importante que a gente saiba e conheça um pouco sobre esse desenvolvimento para entender da onde também sai essa necessidade de uma maior proteção, porque é disso que se trata, né? Uma vulnerabilidade exacerbada, porque existe uma necessidade de uma maior proteção. É nessa fase da primeira infância que o desenvolvimento de marcos importantes que vão fundamentar toda a nossa vida acontecem, né? Então, um período em que uma criança que é colocada em situação de violência, de risco, enfim, que se chama de estresse tóxico, vai ter consequências ao longo de toda a vida dessa pessoa, né? Pode ter consequências. E aí, quando a gente passa para uma outra fase desse período de desenvolvimento, pensando dos 9 aos 14 anos, por exemplo, essa fase da pré-adolescência, adolescência, existe até um documento muito interessante do Unicef que trata sobre o cérebro adolescente e trata essa como uma segunda janela de oportunidade, sendo a primeira janela de oportunidade justamente o período da primeira infância, oportunidade no sentido de que impulsos positivos sejam feitos a crianças e adolescentes nessas fases da vida, no sentido de que são fases determinantes, fundamentais para o desenvolvimento humano, né? Na adolescência, que o desenvolvimento cerebral também está se dando de uma forma bastante importante, e entre várias questões, há uma peculiaridade de que é nessa fase em que os adolescentes são mais suscetíveis a incentivos que os premiam. Então, por isso também, quando a gente pensa em games, pensa em jogos, é importante entender esse adolescente que está jogando e qual a vulnerabilidade específica dessa pessoa, dessa faixa etária, nesse universo, né, que é diferente quando a gente pensa de um grupo social como, por exemplo, dos adultos, né? As suscetibilidades são bastante distintas. Então, eu também convido, posso depois passar os links desses materiais, enfim, para aqueles que tiverem interesse. E aqui, especificamente sobre a sua pergunta, e eu mencionei muito brevemente, por conta do nosso tempo aqui, mas é importante que a gente tenha em mente que essa legislação recentemente aprovada, esse marco legal, ele exclui taxativamente, né,
os jogos de aposta dentro da característica, dentro da definição do conceito de jogos para fins dessa legislação, e nós temos uma outra legislação que trata desse tema. E aqui, fazendo coro, obviamente, com o que o Vitor Hugo trouxe, da necessidade dessa efetivação da legislação, da necessidade de que nós não tenhamos somente a melhor legislação de defesa do consumidor, e professor Vitor, isso também se dá quando nós tratamos do direito da criança e do adolescente. O Brasil é referência em relação ao marco legal que nós temos de garantir proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, mas que nós consigamos tirar essas leis do papel, como se diz coloquialmente, né? E aqui eu reforço a fundamental importância de todo o sistema nacional de defesa do consumidor, mas não só, mas também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, do próprio Poder Judiciário, para trazer efetividade, né? E entendendo que quanto mais for fortalecida a atuação desses agentes do poder público, talvez menos seja a ânsia por novas legislações, né? Nós estamos agora, já há algum tempo, numa grande discussão no país sobre, por exemplo, o tema da regulação de plataformas e da necessidade de se haver uma regulação, né? Inclusive, no caso específico de crianças e adolescentes, há um projeto que está avançando bastante no Congresso Nacional, que é o 2628, e que talvez à luz do que o professor Vitor trouxe, não fosse tão fundamental se, de fato, o sistema tivesse trabalhando, funcionando, para garantir efetivamente os direitos de crianças, à luz do que nós já temos previsto na Constituição Federal. E aí, quando eu mencionei a Constituição Federal e o artigo 227, eu acabei falando da responsabilidade compartilhada, e não falei de um conceito bastante fundamental que o artigo 227 traz, que é o conceito da absoluta prioridade. O artigo 227 ele é o único dispositivo em toda a Constituição Federal que une as palavras absoluta e prioridade. E ao fazer isso, o nosso legislador colocou a criança e o adolescente e, posteriormente, por uma emenda constitucional, o jovem, na mais alta hierarquia em relação à garantia dos direitos, né? Nós somos uma nação que escolheu priorizar esses entes sociais, entendendo justamente a hipervulnerabilidade deles, né? E aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diferente, por exemplo, do Estatuto do Jovem, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai esmiuçar esse conceito de absoluta prioridade, e ele vai trazer o significado desse conceito que está lá, né? E que é a garantia máxima dos direitos de crianças e adolescentes, seja na vida offline, mas também na vida online. Inclusive, esse já é um pressuposto, né, que nós temos, e a própria ONU tem trazido isso e tal. E aí, voltando aqui mais diretamente à sua pergunta, Rafael, eu sei que eu acabei fugindo um pouco, mas é importante que esses assuntos, eles se relacionam, sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa nos riscos das apostas, nós temos uma série de riscos que eles passam por aqueles riscos que estão mencionados, inclusive na resolução recentemente aprovada do CONANDA, que eu também citei muito brevemente: riscos de contato, riscos de contrato, riscos de conduta, né? Então, e aí a gente tem aqui especificamente os riscos relacionados à temática da defesa do consumidor. Existe toda uma discussão sobre as apostas online, qual a medida delas em relação à sua definição. Essa discussão entrou bastante forte na elaboração desse texto legal do Marco Legal de Games, quando se falou em fantasy games, né? Foi uma discussão bastante grande que aconteceu previamente à aprovação e à sanção dessa legislação. E o que eu traria aqui é o risco que nós estamos vendo, inclusive com os adultos, né, que diz respeito especialmente à questão do vício e as consequências danosas relacionadas à perda de patrimônio, né? Então, há uma discussão
fundamental aqui, que está sendo feita no PL 2628, que trata da regulação de plataformas com foco específico em crianças e adolescentes, por exemplo, no sentido de considerar os loot boxes, que aí já é uma outra característica, né, que são caracterizados por um mecanismo, né, que são caixas surpresas, né, que tem um resultado incerto, aleatório, enfim, que são adquiridos pelos jogadores com uso de dinheiro real, enfim, ou de algum crédito, na esperança de que eles obtenham vantagens, prêmio ou premiação, né? Então, por exemplo, os loot boxes, nesse projeto de lei 2628, eles estão sendo proibidos, né, no sentido de que esse texto está equiparando mecanismos de loot box a jogos de azar. E, então, entendendo que a dependência da sorte para a conquista do prêmio, né, a promoção de uma ideia de que as crianças, né, precisam de determinados itens para que elas sejam bem-sucedidas, e a gente sabe que esses mecanismos de loot box eles estão em muitos jogos, estimulando as crianças, e aí tem toda uma discussão do Children Rights by Design, né, o padrão, né, como que o desenvolvimento desses produtos ele é feito, e por padrão eles acabam incentivando e manipulando, principalmente crianças e adolescentes, por conta dessa faixa de desenvolvimento, maturidade, enfim, eles acabam sendo colocados em ambientes de interação, que são lúdicos, que são imersivos, que são competitivos, que são envolventes. Eles acabam se tornando em mecanismos que são atraentes, mas o que eles estimulam? Eles estimulam os gastos excessivos, muitas vezes eles estimulam o próprio vício, eles estimulam eles geram um prejuízo à saúde mental de crianças, e nós já temos no Brasil, em relação, por exemplo, ao loot box, o Conselho Federal de Psicologia e o Ministério Público do DF já emitiram pareceres favoráveis à equiparação de loot box a jogos de azar. Então, eu traria essas reflexões como algo que vai um pouco na linha dessa resposta para essa pergunta, entendendo que os riscos eles se apresentam justamente porque eles exploram vulnerabilidades que são intrínsecas do estágio peculiar de desenvolvimento de crianças e adolescentes, E aí, enfim, só mais um adendo em relação a isso, quando nós pensamos em riscos, obviamente, os riscos se diferenciam dos danos, né? Mas existem riscos que são o risco é a chance de ocorrer um dano, né? Então, a gente pode dizer, poxa, se uma criança subir numa árvore, ela tem o risco de cair, mas se ela for ensinada, se ela tiver um adulto ali por perto e for fazendo isso junto, ela vai aprendendo até que você vai minimizando os riscos. O ponto aqui é que os riscos são altos, e eles são altos riscos a direitos fundamentais, a direitos que são absolutamente relevantes para a promoção e proteção dos direitos de crianças. Então, daí a necessidade de que eles sejam mitigados e que eles não sejam violadores dos direitos, né? Que eles não se transformem em danos, né? No sentido de que eles possam violar direitos de crianças e adolescentes. E, por fim, um último ponto que eu acho relevante é que maiores riscos na vida offline, maiores vulnerabilidades na vida offline, e aí nós estamos falando, claro, as crianças estão nessa condição de hipervulnerabilidade, mas existem crianças que estão de forma intrínseca por conta do período de desenvolvimento no qual elas estão, mas existem crianças que vivenciam situações de maior vulnerabilidade, seja por conta de gênero, de raça, de condição socioeconômica, de região em que estão, em que vivem, e esses marcadores, eles acabam se sobrepondo, né? Então, maiores vulnerabilidades na vida offline, elas geram maiores vulnerabilidades na vida online, por uma série de fatores, e as pesquisas já demonstram isso incansavelmente, né? Então, crianças que estão expostas a maiores vulnerabilidades, elas acabam tendo maximizados os riscos no ambiente digital. E aqui também, inclusive, em relação a games, né? Então, são riscos
que podem, inclusive, violar a sua saúde mental, saúde física, e no limite, né, quando a gente observa o que tem acontecido no ambiente digital, infelizmente nós vemos inclusive riscos à vida, né? Nós temos casos aí, não especificamente em relação a games, apostas, mas em relação a cyberbullying, em relação a desafios que acontecem na internet e que acabam gerando, inclusive, riscos de uma proporção bastante grave, enfim, que é o nosso maior bem tutelado, o direito à vida. Desculpa se eu me alonguei, Rafael. Não, doutora Isabela, muito obrigado. Ouvindo você e o doutor Vitor, a gente tem mais uma certeza de que esse tema é bastante instigante e que a gente talvez precisaria de mais um ou dois seminários, porque realmente é um tema que importa muito para a gente. A gente sempre bom ouvir vocês que são especialistas nessa área. Muito obrigado. Em benefício aqui do tempo, do nosso tempo, eu vou fazer mais uma pergunta para o doutor Vitor e depois a gente encaminha para o encerramento. Claro que a gente gostaria de abordar mais questões, aprofundar mais em alguns temas, mas vamos deixar, fica aí o convite para outros seminários. Rafael, Doutor Vitor, oi. deixa eu só aproveitar aqui que a Isabela está aqui, deixa eu só fazer uma pergunta para ela. É bem rápido, Responda, é bem professor, rápido. fica à vontade. Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta muito centrado no que o Vitor Hugo estava falando, né, sobre a questão da efetividade, né? E a minha pergunta é a seguinte: nesses casos, né, em que a gente vê essa oferta, por exemplo, como você falou, né, nesse caso em que em um jogo eletrônico, em um game, né, você tem a possibilidade de adquirir, de comprar aplicativos dentro do próprio game para tornar aquele personagem do game, né, mais forte, com mais poderes, etc. E que muitas vezes pode reproduzir até uma aposta, né, uma aposta, etc. Para esses casos, teria algum protocolo que deveria ser observado, algum protocolo que alguma outra entidade que cuida, que tutela a criança e o adolescente mundialmente tenha desenvolvido para esses casos? E eu fico imaginando, pensando na questão da efetividade, quais são os protocolos que existiriam, né, tanto para as autoridades quanto para as empresas, como algo mais responsivo, né, que ficasse mais com uma participação da própria sociedade, né? Eu também vi agora recentemente, em um jogo infantil, um comentário de um aluno que me chamou muita atenção, que era dentro do Roblox, você ter no menu de jogos, né, jogos essencialmente para adultos, mas junto com jogos para as crianças e com acesso muito fácil. Então, que tipo de protocolo se deveria ter ou se poderia ter e se trabalhar em torno desses temas que são importantes para a sociedade? E também aqueles protocolos de urgência, né? Tipo, quando ele incita a violência, quando ele traz uma discriminação. Não haveria um conjunto de protocolos a serem observados, a serem seguidos, a serem acompanhados pela sociedade, né? Tem um artigo do Byung-Chul Han, que chama, é um livro dele chamado Infocracia, né? Então ele faz um apanhado dizendo, talvez a gente não esteja vivendo mais, digamos assim, numa sociedade da vigilância, né? Em que eu tenho um regime disciplinar, um comando e controle, mas talvez eu esteja vivendo num regime da informação, onde a ferramenta é a transparência. E quando você tem um protocolo e pergunta para a empresa qual a conduta que ela tem, qual a política que ela tem, o que deve se perguntar para a empresa para se trazer informação e transparência, e que crie essa transparência um controle que a própria sociedade realiza com um mecanismo mais sofisticado, mas ao mesmo tempo mais simples e mais direto, da conduta daquela empresa em relação à política que ela tem
de tutela da criança e do adolescente. Então, a ideia do protocolo é pensar numa efetividade que seja mais descentralizada, que seja mais atualizada em termos de ferramenta, e perguntar em que medida você vê isso, você tem contato com isso, se o Instituto Alana, né, você que é uma pessoa tão histórica e tão importante para a defesa da criança e do adolescente no Brasil, ajudou a construir essa política, né, a partir do Instituto Alana. Como é que você vê esse novo desenvolvimento, essa outra etapa, para trazer mais efetividade? Porque você imagina, para o Vitor Hugo instaurar um processo, abrir, investigar, notificar, receber o Ministério Público, Isabela, não dá tempo, é muito rápido, é muito dinâmico. E quando todos participam e todos têm uma ferramenta, que é a transparência, o poder de perguntar, de questionar, de trazer qual é a política que a empresa tem, eu acho que isso também tem uma força transformadora. Então, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, porque eu estou assustadíssimo com as bets em relação à criança e ao adolescente. A criança é proibido, é vedado, é proibido. E os jogos é a partir de 18 anos. Mas a Folha fez uma pesquisa esse ano e mostrou que jovens de 16 anos estão jogando e estão comprometendo 1/3 do salário mínimo com apostas eletrônicas. E a gente sabe, funciona 24 horas, tem mecanismos de atração incríveis, né? Tem o buzz, que no final ele diz, eu te dou R$ 200, venha jogar. Então, é um ambiente muito complicado. Que tipo de protocolo poderia se instituir nesse sentido? Eu sei que eu falei muita coisa aqui, mas que você conseguir aqui compartilhar com a gente com um brainstorm, eu queria muito te ouvir. Obrigado, Rafael. Obrigada, professor. É um desafio mesmo, né? Eu acho que o desafio também ele vem do fato de que há uma pulverização de empresas, né? Então, não são só grandes players, mas também há uma pulverização e para o poder fiscalizatório é mais complexo, sem dúvida nenhuma. A transparência ela é fundamental para o consumidor, né? Então, nessa legislação que trata do Marco Legal de Games, que não trata das apostas, né? Relembrando aqui, há um dispositivo que trata da importância de que as ferramentas de compras dentro dos jogos eletrônicos elas sejam restritas, né? Transações comerciais por crianças, então de forma que haja o consentimento dos responsáveis legais, mães, pais, enfim, responsáveis legais. No caso das bets, como o senhor mencionou, de fato, as crianças não deveriam estar nesse ambiente, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, elas estão, assim como elas estão também nas plataformas de redes sociais, crianças com menos de 12 anos, sendo que as plataformas têm termos de usos específicos, identificando seus produtos e serviços para crianças com mais de 13 anos de idade, né? Então, isso essa tua provocação em relação a como dar efetividade para essa legislação e aos direitos de crianças por meio de protocolos, ela é fundamental. É fundamental que haja uma atuação que seja múltipla, de múltiplos atores e agentes, né? Porque, inclusive, acho que no caso específico de games, eu acho que a gente ainda tem uma questão que ela vai além disso tudo, que é o fato de que muitas vezes os agentes responsáveis pela fiscalização do poder público, muitas vezes não são usuários desses produtos e desses serviços. Eu me lembro de uma denúncia que nós fizemos há mais de 10 anos ao Ministério Público aqui de São Paulo. Na época era um jogo que chamava Rabotel. Na verdade, não foi nenhuma denúncia nossa, o Ministério Público nos chamou numa denúncia que havia e nós fomos chamados a levar a perspectiva de direitos de crianças e adolescentes, e muitas das questões que nós trazíamos ali eram de desconhecimento, eram difíceis, porque para você entender como que o jogo funciona, você precisa jogar. Para entender como que ao longo... A dinâmica, né? como que ao longo do jogo, se vai aparecer uma publicidade que seja abusiva, ilegal, enfim, isso precisa se dar ao longo da experiência.
a menos que sejam feitas pesquisas específicas que deem conta, obviamente, disso. E muitas vezes as famílias também não estão ali do lado, a mãe não está ali do lado da criança jogando, então ela também não está vendo muitas das questões, aqui existem questões de diferentes níveis de gravidade, as famílias também não estão. E nesse PL, desculpa, nessa legislação recente do marco de games, há uma especificidade de que haja canais de denúncia, de que haja canais de transparência, isso é fundamental. Talvez a obrigatoriedade de relatórios, como se pensa, né? Relatórios de impacto, relatórios de avaliação de risco, auditorias independentes, como se está pensando para fins de plataformas de redes sociais, por exemplo, seja uma forma interessante de fazer esse diálogo por meio de protocolos, né? Então, em que a iniciativa privada vem junto com o poder público fiscalizatório e sancionador, no sentido de que apresenta ali os seus dados de forma transparente e, o que é muito importante, em linguagem acessível. Porque também o órgão fiscalizador ele não vai ter a tecnicidade para entender uma série de relatórios que sejam feitos por especialistas em programação, em desenvolvimento, enfim. Isso precisa ser traduzido para uma linguagem acessível, seja ao tomador de decisão, o executor, né, de eventuais sanções, e também quando se pensa para se dar transparência para a sociedade, e aí nesse marco legal existe essa previsão, né, de que haja inclusive a linguagem universal, simples, enfim, que dê acessibilidade, pensando-se aqui em crianças e adolescentes com deficiência, mas que nós sabemos que ao fazer isso, essa acessibilidade ela atinge a todos nós, né? A todas nós no sentido de que não somos especialistas, né? Todas as pessoas nessas searas. Então, eu acho que existem algumas organizações internacionais que trabalham com protocolos. Acho que essa é uma medida interessante e fundamental para que nós tenhamos no Brasil, quando nós pensamos, o senhor menciona, né, situações emergenciais, né? Então, por exemplo, como nós tivemos os casos dos ataques às escolas, aqueles atos violentos naquele momento, né? Se tem um protocolo imediato e rápido e que consiga, na prática, coibir ações que promovam ainda mais discursos de ódio, desinformação, enfim, como naquele caso, eles são fundamentais. E acho que esse é um papel importante a ser liderado pelo poder público, mas no qual pode e deve haver a participação, deve ser de outros atores, né? Multi-stakeholder, no sentido de que a sociedade também possa participar, o poder público, a iniciativa privada, e entendendo que há uma parcela da iniciativa privada que tem interesse em ter uma atuação mais responsável e que tem interesse em apoiar iniciativas dessa forma, e obviamente aquelas que não tenham interesse que sejam objeto de fiscalização. Mas eu entendo que sim, é importante e fundamental que isso aconteça, e coloco aqui o Alana, enfim, e a equipe também à disposição para ajudar a pensar, enfim, e a participar, e naquilo que for possível, se houver interesse, aproveitando aqui a presença também do Vitor Hugo na nossa conversa. Muito obrigado, Isabela, e sempre é importante unirmos os esforços, viu? Certamente faremos contato com você no momento oportuno para poder unirmos esses esforços, para darmos mais efetividades nessa questão que o professor Morishita coloca, né? Como que a gente pode, através de protocolos, através de mecanismos de verificação, alertar os consumidores, mas também as empresas, né, sobre o cumprimento, sobre a observação daquilo que nossa legislação tanto preza e preconiza na proteção da criança e do adolescente. Queria dizer a todos, o doutor Vitor Hugo teve que se ausentar, todos nós sabemos da calamidade que ocorre
no estado do Rio Grande do Sul. Ele teve um chamamento agora para se reunir a um grupo de trabalho em que ações estão sendo colocadas em práticas para socorrer o Rio Grande do Sul. Ele pediu licença e não pôde prosseguir aqui no nosso seminário, né, justificadamente por um motivo nobre. Em razão do nosso tempo, a gente vai encerrar por aqui a fase de perguntas. Há outras perguntas aqui no nosso chat, que infelizmente a gente não vai poder fazer, mas na sequência a gente pretende repassar, né, para a doutora Isabela e depois divulgar aqui entre os nossos participantes. Antes de concluir os nossos seminários, gostaríamos mais uma vez de expressar nossa profunda gratidão à doutora Isabela e ao doutor Vitor por suas contribuições valiosas e insights esclarecedores do dia de hoje. As discussões realmente foram muito produtivas e esclarecedoras e, com certeza, abrem caminhos para novas perspectivas de proteção da criança e do adolescente no mundo dos jogos e das apostas online. Com certeza, doutora Isabela e doutor Vitor, vocês ofereceram uma compreensão mais profunda desses desafios que se apresentam. Agora, para encerrar nosso encontro, é uma honra convidar novamente o professor Ricardo Morishita para proferir as palavras finais desse seminário. Professor Morishita, também quero te agradecer a sua liderança e seu apoio ao longo deste evento. Por favor, compartilhe suas reflexões finais com todos nós. Obrigado, Rafael. Essa ideia do encerramento, né, é mais protocolar mesmo, né? Queria reiterar que essa é uma iniciativa do nosso programa de pós-graduação em Direito, né? E também dos nossos grupos de pesquisa e o grupo de estudo, o grupo de pesquisas em Direito do Consumidor e Tecnologia para o Bem, né? E também o nosso grupo de estudos de Direito do Consumidor. Então, com isso, eu quero agradecer a Isabela Henriques, a Isabela, querida amiga, de décadas, né? Que eu conheço a Isabela, conheço o trabalho dela, sempre é um momento de cumprimentá-la, de agradecer todo esse trabalho que ela faz e que tem um interesse público na ponta. Acho que o Instituto Alana, hoje, ele se confunde com a própria história do direito da criança e do adolescente no Brasil. Sempre também gosto de lembrar que a Isabela ela vem de uma trajetória acadêmica dentro da PUC de São Paulo, que foi onde nasceu, né, na década de 70, os direitos difusos e coletivos, e as três vertentes dos direitos difusos e coletivos, que é o direito ambiental, o direito do consumidor e a criança e o adolescente, né, com os professores lá, o Paulo Afonso Garrido de Paula, e toda essa linhagem acadêmica que tanto contribuiu para o Brasil e transformou, talvez, uma das grandes legislações do mundo, né, se não a melhor, uma das melhores, para a tutela da criança e do adolescente. Então, Isabela, queria reiterar aqui o meu agradecimento pela generosidade do seu tempo, de estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento e, ao mesmo tempo, também te agradecer publicamente por todo esse trabalho extraordinário que você fez diante do Instituto Alana, trazendo aí a criança e o adolescente essa representação, dando voz a ele nessa formação das políticas públicas, né? Fiquei muito feliz com essa história que você contou de que eles tinham olvidado, né, no marco legal dos games, da criança e do adolescente, e mais uma vez provando o quanto é importante esse engajamento da sociedade civil para a construção de uma política pública saudável, harmônica para o país. Então, te agradecendo muito. Quero também fazer um registro, agradecer ao Vitor Hugo, também um querido amigo, um professor que a gente pôde desfrutar de vários debates, sempre acompanhando a trajetória dele, trazendo a escola do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul também para o direito do consumidor, e agora muito feliz de ver ele diante do Departamento de Desenvolvimento da Política, compromissado com o pragmatismo, né, com a efetividade dos direitos dos consumidores. Por último, quero me dirigir a todos que estão aqui presentes e cumprimentar todos nas pessoas que estão fazendo do nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de trabalho, acontecer nesse dia a dia. Então, quero agradecer ao Rafael, que está aqui, que é nosso mestrando, que foi hoje
fez toda a coordenação desse seminário, como parte do processo de investigação científica dele do mestrado. Quero cumprimentar também e agradecer o trabalho da Amanda, que está fazendo a pós-graduação com a gente, foi aluna da nossa graduação, ganhou a melhor monografia do ano do IDP, então uma aluna já jovem, mas premiada, tem os seus estudos voltados para o direito internacional, trazendo também o direito do consumidor. Quero também cumprimentar e agradecer a participação da Ana Clara. Ana Clara fez uma investigação na graduação belíssima sobre os dark patterns, sobre os padrões obscuros, enganosos, né? Então, também fez uma monografia extraordinária e trabalha com a gente no grupo, também ajudando nesses debates. Agradecer a Luana, que também está com a gente, que é doutoranda nossa, que está trabalhando também com as pesquisas voltadas para a questão da tutela neurobiológica dos consumidores, então é um estudo novo também. Agradecer a Luana e agradecer ao Felipe Vieira, que foi junto comigo e continua sendo o coordenador adjunto do GECOM, e também a todos os nossos alunos, todos os presentes. Então, agradecer também ao IDP o espaço, o apoio por essa realização e declarar então encerrado o nosso seminário. Obrigado a todos, uma boa tarde, uma boa semana. Boa tarde, pessoal. Fica então encerrado o nosso seminário. Até o nosso próximo encontro.